Bem, pessoal, então resolvemos a questão 18, ok? Terminou. Então, o item 1 ficou errado, o item 2 ficou certo. Aí é o seguinte, vamos ver uma situação para o item 2, em que eu posso fazer por arranjo, posso não, eu tenho que fazer por arranjo, tá? E não posso fazer por combinação, ok? Então, eu vou mostrar uma situação dessas a vocês agora. Uma situação parecida com o item 2. Vejamos aqui o item 2 novamente da questão 18. Então, aqui, ó. Então, tá aqui, né? O item 2 é assim, ó. Né? A probabilidade de que o primeiro jogo desse torneio final seja entre duas equipes do Rio de Janeiro. Tá ok? Então, o primeiro jogo entre duas equipes é superior a 0,09. Agora, digamos o seguinte. Vamos considerar que essas são ao todo, né, 5 equipes. 3 de São Paulo, né, são ao todo 5 equipes. Aí nós temos aqui das 5 equipes, que de São Paulo, do estado de São Paulo são 3, né, do estado do Rio de Janeiro são 2 equipes. Digamos que essas 2 equipes aqui do Rio de Janeiro sejam, vou colocar aqui, ó, o Flamengo, tá certo? E o Americano de Campos, se eu pegar um time do interior, Americano de Campos. Tá? Pronto, Americano. Temos aqui, então, 2 equipes. Agora, vamos lá. Agora, digamos que a probabilidade que ele peça, tá certo? Então, no item 2, ele queria que o primeiro jogo fosse entre 2 equipes do Rio de Janeiro. No caso aqui, seria entre Flamengo e Americano, tá? Agora, vamos acrescentar aquela probabilidade que ele pediu no item 2 da questão 18. Vamos acrescentar o seguinte, que o Flamengo, tá? Olha, que a probabilidade seja entre 2 equipes do Rio de Janeiro, tá? A probabilidade entre, né? Vou botar aqui 3 pontinhos, ó. A probabilidade de sorteio, né? Seja entre 2 equipes do Rio de Janeiro, ou as 2 equipes, melhor dizendo, né? Já são só 2 mesmo, né? A probabilidade, né? Do primeiro jogo seja, né, com as 2 equipes do Rio de Janeiro, tá? As 2 equipes do Rio de Janeiro, as 2 equipes do Rio de Janeiro, sendo que o Flamengo jogando em casa, tá? Sendo que o Flamengo esteja jogando em casa. E aí, qual seria essa probabilidade? Tá? Probabilidade, as 2 equipes de Janeiro, probabilidade no primeiro jogo, as 2 equipes sejam do Rio de Janeiro, sendo que o Flamengo esteja jogando em casa. Então, nesse caso, pessoal, eu vou ter que resolver por arranjo. Vamos lá. Primeiro, por caso, somente por arranjo. Somente por arranjo. Por quê? Vamos lá. Casos possíveis. Vamos lá. Casos favoráveis sobre possíveis. Vamos lá. Casos possíveis, eu vou considerar o quê? Vai ser as 5 equipes e vou fazer um arranjo de 2 a 2. Então, vai ser um arranjo de 5, 2 a 2. Nesse caso, como já falei, no item 2 da questão 18, aqui está abrangendo, né, todas as situações. Né? São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, os times do interior em casa, o time da capital em casa. Isso aqui está abrangendo tudo. Tá? Agora, favoráveis. Olha, eu só tenho 2 equipes do Rio de Janeiro. Né? E eu quero que o Flamengo jogue em casa. Então, só vai ter um caso favorável. Qual é? Vai ser esse jogo aqui, ó. O primeiro jogo vai ter que ser esse, o primeiro jogo. Eu quero que o primeiro jogo seja entre 2 equipes do Rio de Janeiro e que o Flamengo esteja jogando em casa, né? Então, o jogo vai ter que ser isso aqui, ó. Flamengo versus o Americano. Certo? Tá aqui logo o nome todo. Ok? Então, só vai ter um jogo, né, favorável. Então, aqui vai ter o quê? Vai ser 1. Ok? Um jogo favorável. Então, vai ser 1 sobre arranjo de 5, 2 a 2. Que vai dar quanto? Vai dar 1, aqui 5, 2 a 2, 5 vezes 4, 20, por 5 vezes 4, 20, né? Dá 1 sobre 20, ok?
que em percentagem aqui dá 0,05. Pronto, então, ó, nesse caso aí, realmente eu tinha que fazer por arranjo aqui, ó. Fiz aqui por arranjo. Não poderia fazer por combinação. Por quê? Porque no numerador aqui, ó, veja, né? Aqui em numerador eu não coloquei, nem arranjo eu não coloquei, né? Para poder cortar o P do arranjo de cima com o arranjo de baixo, o P tinha que ser o mesmo, né? Aí eu poderia cortar o P e aí daria uma combinação, tá? Então, ok? Então, mostrei uma situação aqui que eu não poderia usar combinação. Se eu usasse combinação, daria 1 sobre 10. Então, é o seguinte, eu posso até concluir o seguinte. Quando estiver amarrando assim, ó, eu quero que o primeiro seja tal time. Ou então, eu quero que o segundo seja um time de São Paulo. Então, quando estiver amarrando essas situações, de quem é primeiro, quem é segundo, quando estiver amarrando, tem que fazer obrigatoriamente por arranjo. Então, pronto, vamos considerar agora a questão terminada, questão 18. Passemos agora a questão 19. Vamos aqui, ó. A questão do CESP, né, 2005, uma questão de certo e errado. A diretoria da Associação dos Servidores de uma pequena empresa deve ser formada por 5 empregados, escolhidos entre os 10 de nível médio e os 15 de nível superior. A respeito dessa restrição, julgue o item seguinte. Deixa eu marcar aqui, ó. Eu tenho, então, deve ser formada, né, por 5 empregados, escolhidos entre 10 de nível médio e 15 de nível superior. A diretoria da associação. Então, item 1. Se a diretoria fosse escolhida ao acaso, a probabilidade de serem escolhidos 3 empregados de nível superior seria maior que a probabilidade de serem escolhidos 2 empregados de nível médio. Então, vamos lá? Vamos calcular a probabilidade de cada uma, tá certo? Vamos lá. Calcular a probabilidade, a primeira probabilidade qual é? Tá aqui, ó, 3 empregados de nível superior. Então, são 5, né, empregados vão ser escolhidos, entre esse total aqui, ó, de 10 de nível médio e 15 de nível superior. Vamos usar a fórmula. Tá aqui, vamos colocar aqui primeiro, ó, probabilidade, tá? 3 de nível superior. 3 de nível superior. Entre os 5, né? Entre os 5 escolhidos. Então, colocando aqui a fórmula aqui, favoráveis sobre possíveis, o que é que vai dar? Primeiro, possíveis. Possíveis aqui, ó, eu tenho um total de quantas pessoas? Aqui eu tenho 10, né? Aqui eu tenho 15, dá 25. Então, possíveis é uma combinação de 25, tá? Para escolher 5. E favoráveis. Então, vamos lá. Favoráveis ao evento. Que evento? É esse evento aqui, ó. 3 de nível superior. Então, dos 5 escolhidos, tem que ter 3 de nível superior. Tá? Olha, é interessante aqui, nesse caso dos favoráveis, fazer um desenho. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são os 5 que serão escolhidos para a diretoria, tá? Aqui é a diretoria. Aí eu quero que tenha 3 de nível superior. Então vamos aqui, vamos reservar aqui, ó, a ordem aqui dentro dessa diretoria, a princípio aqui não tem importância, tá? Então vou usar a combinação. Só que essas 3 vagas aqui, ó, separei aqui as 3 vagas, essas 3 vagas vão ter que ser de nível superior, tá? E quantos níveis superior ao total eu tenho aí na questão? Aqui, ó, eu tenho 15 de nível superior. Então, vão ser 15 para disputar essas 3 vagas. 15 para disputar 3 vagas. E essas 2 vagas aqui? Ó, é o seguinte, aqui ele fala o seguinte, ele quer a probabilidade de ser escolhidos 3 empregados de nível superior, né? Então, aqui eu já tenho 3 de nível superior. Então, isso aqui eu vou usar para nível médio. Então, para nível médio,
eu tenho quantos na questão? Tenho 10 de nível médio. Então, 10 para escolher 2. Então, combinação de 10, 2 a 2. E aí eu multiplico. Né? Multiplico para achar o total de resultados favoráveis. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Combinação de 15, 3 a 3, vezes combinação de 10, 2 a 2. Pessoal, vamos fazer essa conta não? Vamos agora calcular a probabilidade, a outra probabilidade. A probabilidade de ser escolhidos 2 de nível médio. Então aqui, probabilidade de 2 de nível médio. Mesma coisa, favoráveis sobre possíveis. Primeiro, possíveis. Possíveis é dar o mesmo resultado aqui, ó. É uma combinação de 25, 5 a 5. E favoráveis. Olha, vamos fazer o desenho novamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu quero 2 nível médio. Então, vou separar aqui essas 2 vagas aqui, ó. Né? Para nível médio. Então, vai ser, eu tenho 10 de nível médio para 2 vagas, então 10, 2 a 2. E para essas 3 vagas aqui, eu vou colocar no nível superior. Eu tenho quantos no nível superior? Eu tenho 15. Então, combinação de 15, né, para 3 lugares. Então, ficou assim, né? Ó. Aí eu multiplico isso aqui, ó. Ok? Combinação de 10, 2 a 2, vezes combinação de 15, 3 a 3. Ó, pessoal, comparando, vamos comparar, né? Comparando essas 2 probabilidades aqui, ó. Ó, o denominador é o mesmo, né? E o numerador é o mesmo, ó. Combinação de 15, 3 a 3, combinação de 15, 3 a 3. Combinação de 10, 2 a 2, combinação de 10, 2 a 2, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, são iguais. Então, as probabilidades aqui são iguais. Então, o quê? O item 1 está errado. Ele falou que era maior, né? Uma probabilidade é maior que a outra. Então, o item 1 está errado. Então, questão 19, item 1 errado. Pronto, agora eu vou passar aqui para a questão 20. Questão 20 diz assim: um juiz deve analisar 12 processos de reclamações trabalhistas, sendo 4 de médicos, 5 de professores e 3 de bancários. Considere que inicialmente o juiz selecione aleatoriamente um grupo de 3 processos para serem analisados. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Então, tenho aqui, né, para analisar 12 processos, sendo que 4 de médicos, 5 de professores, né, e 3 de bancários. Eu tenho aqui também que eu vou sortear, né, vai selecionar aleatoriamente 3 processos. Então, vamos lá. Item 1. A probabilidade de que nesse grupo todos os processos sejam de bancários é inferior a 0,05. Então, vamos lá. Favoráveis sobre possíveis. Então, vamos lá. Favoráveis sobre possíveis. Primeiro, calcular os possíveis. Então, calculando os possíveis aqui vai ser o quê? Eu tenho o total de processos, são 12 processos, e eu vou sortear 3. Então, e a ordem, tá, desses 3 não tem importância. Então, vou combinar aqui, ó, combinação de 12 que eu tenho para escolher 3. Esses são os casos possíveis. E favoráveis. Para favorável, vou fazer um desenho aqui, tá certo? Ele quer o seguinte: a probabilidade de que nesse grupo todos os processos sejam de bancários. Então, ó, são 3 processos para escolher. Aí é o seguinte: eu tenho quantos no total, né, para processos de bancários? Ó, processos de bancários, eu tenho aqui 3 bancários, ok? Tá aqui, ó, 3. Então, são 3 processos de bancários. Eu estou vendo casos favoráveis. Favoráveis, tá? Tem que ser favoráveis ao evento. Que evento? O processo, né? Todos, o evento é esse. Todos os processos sejam de bancários. Esse é o evento. Então, quantas situações, né? Vou ter isso aqui. Todos os processos são de bancários. Olha, isso eu posso calcular através aqui da combinação, né? Eu tenho 3
processos para 3 lugares. Vai ficar uma combinação até muito simples, né? Ó, 3 processos para 3 lugares, para sortear 3. Então, é uma combinação de 3, 3 a 3, que vai ser igual a 1. Pronto, esse é o caso, número de casos favoráveis. Então, vai ficar 1 sobre combinação de 12, 3 a 3. Aí, resolver isso aqui, né, pessoal? Vamos resolver isso aqui, ó. Combinação de 12, 3 a 3. Vamos passar para... Deixa eu apagar aqui. Aqui ficou combinação de 3 a 3, é 1. Então, aqui. 12, 3 a 3, dá o quê? Dá 12 vezes 11 vezes 10 sobre 6. Então, aqui, vou simplificar. Corto o 6 com 12, aqui dá 2. Então, fica 1 sobre 22 vezes 10, 220. Tá? 1 sobre 220, isso aqui, pessoal, 1 sobre 220, vai dar, olha, se fosse 1 sobre 200, digamos que fosse 1 sobre 200. 1 sobre 200 daria 0,05, tá? 1 sobre 200 daria 0,05. Como é 1 sobre 220, vai ser menor que 0,05. Entenderam o raciocínio aqui? Ó? 1 sobre 200 vai dar 0,05. 1 sobre 220 vai dar menor do que 0,005. Então, o item 1 está certo. O item 1 está certo. Porque ele fala aqui inferior. Né? Ok? Faz um intervalo, daqui a pouco eu volto com a solução do item 2.